Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só o que a gente vai fazer hoje. Um saquinho para colocar roupa suja. E esse aqui, ó, ele tem essa alcinha na lateral, com um zíper aqui em cima, na parte de cima, e plástico no interior, para poder facilitar a limpeza. Porque às vezes a gente coloca roupinha suja e aí não tem que lavar, né? Principalmente quando a gente manda para as crianças e para a escola. Então, plástico por dentro facilita muito, a alcinha a gente já segura. Então, muito simples, muito fácil, ó. Vocês vão fazer junto comigo aqui, quase que em tempo real, passo a passo dessa bolsinha super simples, prática para fazer e bem pouquinho material. E aí, se você não tá inscrito no canal ainda, aproveita, ativa a notificação e vamos começar o vídeo que é facinho. Bora lá! Então, eu peguei aqui uma faixinha de tecido na medida de 5 por 70, tá, gente? Tá dobrado aqui pra gente poder fazer a alcinha. Você pode fazer menor, ajustar do tamanho que você quiser, mas eu peguei essa medida que eu achei que é legal. O zíper, né, que a gente pega sempre um pouquinho maior. Não esquece do cursor, porque esse meu aqui é de metro. E eu cortei o zíper aqui na medida de 35, tá? O plástico, uma medida, uma vez só, 70 por 35. E aqui também no tecido, 70 por 35 também, a mesma medida do plástico, tá? Começando pela alcinha aqui, a gente pega, dobra no meio, passa uma costurinha, eu passo de um lado só pra ficar mais fácil. Então, coloca na máquina, deixa um pezinho de máquina, sempre aquela medidinha, pezinho de máquina alinha o tecido no finalzinho do pezinho de máquina e vai reto, costura reto, não tem segredo, tá? Dá um retrocesso no início e no final. Eu sempre faço assim, ó, depois que eu passei uma costura em uma lateralzinha só, aí eu venho, viro o tecido, né, como se eu estivesse abrindo ele, que ele tá do lado avesso, acerta bem o cantinho, ajeita bem. Quem quiser nessa hora pode levar no ferro, eu não vou fazer isso não, porque eu já vou levar direto na máquina. E aí, essa outra lateralzinha aqui, pra gente passar uma costura, eu venho e faço uma dobrinha de coisa de meio centímetro, 1 centímetro, a distância que você achar que fica confortável para você e que você tenha confiança de levar na máquina, passar a costura. E olha só, vai ficar, ó, com esse acabamentinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Dobra um pedacinho de um lado, um pedacinho do outro, junta, une certinho, tá? Pode dobrar o tecido aí. Lembrando que esse tecido meu aqui não tem lado, né? Assim, o sentido do desenho é aleatório, então não teve problema na hora que eu fui cortar. Aí, vai unindo aqui e vai colocando alfinete para você levar na máquina de uma vez só e já sentir mais confiança e ser mais rápido também. É muito mais prático quando você agiliza colocando alfinete. Você vai tirando a linha aí, vê o excesso que sobra, tá? Porque às vezes sobra mesmo, ou tira no final, dobrou, e aí a gente vai levar na máquina e fazer uma costura reta dos dois lados, como se fosse um presponto, né? De acabamentinho, mas já vamos fechar. Então, bem na lateralzinha aqui, e na outra também que a gente já fez a costura do fechamento. Então, agora é só levar na máquina, vou dar uma acelerada aqui no vídeo, ó. Costura de um lado, um pezinho de máquina, encosta onde acaba o tecido, acaba o pezinho da máquina, né, o cursor. E aí, do outro lado, você faz a mesma coisa, ajeita a pontinha, alinha certinho, vai ajeitando, tirando o alfinete e costura reta, gente, não tem segredo, é reto, 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 tá? E aí, rapidinho ficou assim, ó, dos dois lados. Fiz com linha branca, sem problema nenhum, porque o tecido vai combinar. Agora, vamos colocar o zíper. Na hora do zíper, a gente vai já unir as duas partes, o plástico e o tecido, e colocar o zíper no meio. Lembrando que o zíper tem um lado, vê bem o lado, que é para baixo, para sempre para frente do tecido principal, tá? Então, coloca o zíper com a frente do tecido, frente do zíper com a frente do tecido, o plástico por cima, formou uma camada. E aí, você prende, né? Quem quiser colocar alfinete, pode colocar, porque depois vai passar costura, não vai dar pra ver nada, tá? Mas eu coloquei aqui, ó, esse prendedorzinho. Você coloca se tiver aí, só pra facilitar na hora que você for levar na máquina e costurar. Outra vez, linha reta. Costurou, já vai estar pronto um lado. Agora que tá posicionado aqui na máquina, eu só vim com a costura reta, vem tirando o prendedor do lado, né? O que você usou pra poder apoiar. Costura reta, bem simples,
O plástico, gente, aconselho colocar aquele pezinho que é próprio para poder puxar o plástico, senão ele vai enrugar tudo, fica muito mais difícil o trabalho. Costuramos de um lado, agora a gente vai repetir esse mesmo passo do outro lado. Para isso, a gente vai ter que destacar o zíper aqui, puxa ele, pode destacar, mantém ele na mesma posição, ó. Aqui tem o plástico e o tecido. E aí, lembrando, se você tirar da ordem, é o seguinte, as garrinhas sempre pro lado de dentro, tá? Para baixo, na posição certa o zíper, mas as garrinhas pro lado de dentro para poder na hora de colocar o cursor. Posiciona de novo, coloca lá algum alfinete, algum prendedorzinho para fixar, para levar na máquina e poder fazer a costura reta. Agora eu vou virar, né? Tá nessa posição aqui do outro lado, eu vou virar para poder levar na máquina e ficar mais fácil para mim aqui a costura. Então, virei e deixei na mesma posição da primeira parte que a gente costurou já. Mesma coisa, ajeita, vai fazer uma costura reta para prender já plástico, tecido e o zíper. E aí, é só linha reta, costura, lembrando que você vai devagarzinho, que o plástico pode ser grosso, ele pode dar uma enrugada, você vai devagar, mas é reto, não tem segredo. Agora é só arrematar e vamos desvirar, colocar o plástico para baixo na posição como se ele fosse ficar para dentro realmente, pra gente poder virar e fazer uma costurinha aqui de arremate para poder fixar mais o zíper aqui e ele ficar numa posição baixinha. Então, você desvira, ajeita bem o tecido aí, que o plástico, esse daqui é o mais grosso, mas você pode fazer com o do meio, mais fino, tá? É o que eu tinha aqui. A gente vai costurar aqui, leva na máquina, costura reta, só uma costurinha aqui para dar um acabamento melhor e assentar mais o plástico e o tecido. Aí, a gente vai fazer isso dos dois lados. Mesma coisa, costura reta, alinha o pezinho de máquina, bem rente aí ao tecido, onde você vai fazer a dobra, e vai até o final. Só costura reta, não tem segredo nenhum. Aí, ficou assim, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Uma costurinha assim, né? Um arremate. E agora, a gente vira e faz do outro lado a mesma coisa. Acerta a posição do plástico aí, que ele vai estar dobrado. Você ajusta certinho no tecido, põe na máquina e costura reta de novo. Sem segredo nenhum. A linha vem devagarzinho, o plástico pode ser que dá uma segurada, dá uma amarrada. Sempre bom ter o pezinho de máquina próprio para poder costurar o plástico, facilita bastante. Mas do mais, é só costura reto para poder fazer esse acabamentinho. Cortou, e aí ficou assim o outro lado também, ó. Só uma costurinha reta de acabamento. Aí, agora chegou a hora de colocar o cursor. Junta as duas partes assim, ó, os dois zíper pertinho, né? As duas lateral. E aí, eu sempre deixo uma parte um pouquinho maior e a outra menor para poder colocar o cursor. Alinha o tecido, alinhado com tecido. Eu corto aquela pontinha aqui e vou colocar perto aqui pra ver se dá pra mostrar. Ó, alinha o tecido, hein? Não esquece. Você vai ter que passar ele 2 vezes. Então, coloca uma vez, segura aí de um lado. Por isso que eu deixo uma parte maior, é fácil pra puxar. Aí, você alinha o tecido e encaixa o cursor pra poder ter onde pegar e puxar. Tá vendo, ó? Só tirei a pontinha do zíper e agora puxou ele e entra sozinho. E aí, você tira mais uma vez para poder colocar de novo o cursor e deixar ele na posição lá do meio certinho para não soltar. Alinhou, abre um pouquinho, encaixa, segura e puxa mais uma vez até numa posição que você acha confortável. Agora, a gente vai fixar a alcinha que a gente já costurou. Então, dobra, pega só a parte do tecido, tá? Deixa o plástico pra lá. E você vai posicionar do lado que você acha melhor. Vou colocar desse lado aqui, ó, sempre uns 2, 3 dedinhos, pra não ficar bem em cima do zíper. E aí, a gente leva na máquina e passa uma costurinha aqui pra poder fixar. Então, só a parte do tecido, tá? O plástico não pega ele não, porque a gente vai abrir e costurar de outro jeito. Então, dá um retrocesso, vai e volta e tira da máquina só para poder fixar a alça.
Aí, a gente vai pro próximo passo, ó, alça fixada, plástico por dentro, só costuramos no tecido, tá? Agora, pra fechar, a gente vai fazer assim, ó, puxa o plástico que tá dentro, o tecido para um lado, o plástico para o outro. E aí, vai ficar assim, ó, o tecido vai ficar do avesso. Você puxa ele aí, acerta, e o plástico vai estar na posição certa aqui já. E a gente vai costurar, mas a gente vai fazer assim, ó, pega o zíper, a parte do zíper, vou tentar mostrar de perto para vocês entenderem, ó. Pega costura com costura, alinha bem certinho, o zíper ficou pra dentro, ó, pro lado do plástico, tá? E aí, você acerta o tecido, coloca alfinete, coloca prendedor, e aí a gente vai passar uma costura reta pra poder fechar de fora a fora. Dos dois lados a gente vai fazer isso, deixando só uma abertura pra poder desvirar depois. Então, aqui eu vou colocar um prendedorzinho, vou prender pra não sair do lugar, principalmente essa parte do zíper aqui, tá? Coloca bem próximo aqui. E aí, se você achar que tem necessidade de colocar mais, você coloca mais. Eu vou colocar só aqui nessa parte. Do outro lado, você vem e faz a mesma coisa. Pega a linha costura com costura, puxa o zíper pro lado de dentro, pro sentido do plástico, tá? E aí, alinha certinho aí, ó, acabamentinho do tecido com costura com costura. E aí, esse lado aqui tem a alça, ó. Acerta ele aí, tá vendo? Acerta ele, prende com alguma coisa, pra você levar e poder costurar, é mais fácil, tá? Do que acertar na máquina essa parte. Então, puxa, acerta a pontinha aí, onde vai ser o final, e aí a gente vai levar pra costurar, dá o retrocesso, deixa um pedaço aqui pra poder fazer ou fechar a abertura, né, de virar, e aí mantém o restante da costura em linha reta. Então, agora a gente vai na máquina, né? Ó, leva na máquina um pezinho, retrocesso, né, pra começar. Aí, eu vou erguer o pezinho da máquina, ó, pra poder deixar um pedaço pra mim poder virar a peça depois, ó. Só ergui, deixei o pedaço sem costurar, e aí eu continuo a costura e vai até o final do plástico. Passa devagar aqui na parte do zíper, pra não correr o risco de quebrar a sua agulha. Se tiver dificuldade, dá uma ajudadinha. Se for uma máquina doméstica, principalmente, toma cuidado, que sempre quebra na hora que vai passar no zíper. E aí, ó, a facilidade de ter um pé calcador próprio para plástico é que ele vai reto, ó, não enrosca o plástico. Dá retrocesso e uma parte já tá pronta. Agora, a gente vai cortar o excesso aqui depois, que passou um pouquinho do que a gente precisava. E a gente vem do outro lado e agora sim a gente faz uma costura reta de fora a fora, no tecido e na parte do plástico. Retrocesso de novo, vem reto, ó, terminou o tecido, terminou o pezinho. Vai ajustando certinho, vê se tá bem alinhado. E na parte do zíper, que vai ficar mais grosso, você passa com cuidado, dá um retrocesso para garantir e vem reto na costura do plástico também, para poder fazer o fechamento até o final lá do plástico, que vai ser a nossa parte interna desse saquinho. Dá um retrocesso, tirou. Agora, a gente vai cortar o excesso aqui do plástico, do zíper e do tecido, se houver. É normal, gente, isso sempre acontece, sobra sempre um pedacinho a mais, a gente gosta de deixar alinhadinho, certinho, para não sobrar muito por dentro, para facilitar na hora de virar. Corta, não tem problema nenhum, ficar interno, mas tem que ficar o menos possível para não ficar essas pontas, ó, de zíper nem de plástico, que vai ajudar na hora de virar, né? Desvirar o saquinho e para a gente ir ajeitando os cantinhos bonitinho. Então, corta o excesso e agora sim a gente pode pegar nessa parte que a gente deixou a abertura, a gente encontra aqui onde que tá o cursor do zíper. Coloca a mão aqui dentro, acha onde tá o cursor, abre o zíper, pra gente poder virar o tecido no lugar certinho que ele tem que ficar. Só ir puxando, é mais fácil você puxar o tecido para encaixar no plástico do que tentar fazer o inverso para poder não amacetar muito o plástico
e para não ficar muito difícil, porque é mais fácil a gente manusear o tecido que é mais molinho do que o plástico que tem um pouco mais de firmeza. E aí é paciência, né, gente? Vai virando, vai ajeitando e vai encaixando certinho no lugar que tem que ficar. E aí, enquanto eu viro aqui, ó, quem não tá inscrito, aproveita, gente. Tá aqui até agora, ó, se inscreve no canal, deixa ativas as notificações. E eu sempre coloco o vídeo assim, ó, igual esse, facinho de fazer, tudo costura reta, que você vai vendo passo a passo quase que em tempo real para poder fazer aí também. Ó, aí vai ajeitando, tá vendo, ó? O zíper, né, dá pra você abrir ele todo aí pra poder ajeitar o cantinho certinho. Aí você vai ajeitando com a mão ou com uma ponta de uma tesoura. A parte do plástico é um pouco mais dura, mas o tecido, ó, você vai encaixando com o próprio dedo, acertando os cantinhos, pra ficar na posição certinha e alinhadinha, ó, bem bonitinho. E aí, você vai puxando, acertando, vou fazer o fechamento aqui, vou passar uma costura reta, tá? Olha, pra agilizar um pouco o vídeo, fui lá na máquina e fiz uma costura reta pra fazer o fechamento, mas você pode fechar a mão também, ó. Reto, tá na linha branca, não teve problema, porque meu tecido tem os detalhes em branco, o zíper é branco. E aí, você pode fazer a mão ou fechar a máquina do jeito que você quiser. Acerta os cantinhos bonitinho. E é isso, gente. Simples, fácil, prontinho, ó. Sem segredo. Quem gostou, vai fazer aí. Coloca nos comentários se você faz assim, se você faz de outro jeito. E quem não tá inscrito, aproveita. Olha só assim, ó. Se inscreve e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.